Deus não fez planos para fracassar. O que está acontecendo com a terra hoje? O que está acontecendo com a terra hoje é o cumprimento das palavras do nosso Senhor Jesus. Muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todas as famílias da terra. Porque, na verdade, todas as famílias da terra passam pelas incertezas que a dificuldade está trazendo sobre todos. Todas as famílias da terra, mesmo tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, todas estão passando pelas mesmas incertezas. Todas estão enfrentando o mesmo inimigo. Todos estão enfrentando as mesmas aflições. E qual que deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser exatamente isto, de nos lembrarmos o dia inteiro que Deus não erra. E o que está acontecendo na terra é exatamente o cumprimento das palavras do nosso Senhor Jesus. Sendo assim, então vamos conservar o nosso coração na paz e vamos exercitar a nossa fé, porque esta prova tem como objetivo de aprovar a nossa fé e não nos reprovarmos. Deus não é mau, Ele é bom o tempo todo. E com esta prova que Ele permitiu vir sobre os moradores da terra, para os filhos dele, o objetivo é que eles sejam aprovados e não reprovados. E antes de entrar na prova, Ele nos capacitou com todos os recursos que nós precisamos para vencer esta prova. Deus não é infiel. Ele não coloca sobre nós um fardo que nós não podemos suportá-lo. Antes dele nos colocar na prova, antes dele colocar o fardo, Ele nos capacita para termos condições de carregá-lo. A Deus toda a glória. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Mas eu peço para você, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, vamos trabalhar junto para o reino, vamos trabalhar para que as pessoas, elas se cheguem até Deus. E você compartilhando o vídeo, você vai ajudar uma pessoa a chegar até Deus. Você vai ajudar uma pessoa a se fortalecer no Senhor. Chegai-vos até Deus e Deus chegará até vós. Nós estando próximos de Deus, Ele mesmo que nos capacita para nós resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Isto é para as nossas vidas, é para que nós continuemos testificando que Deus é fiel e Ele está cuidando das nossas vidas. Que Deus abençoe você que já é inscrito no canal. Nosso canal é novo e nós temos procurado sempre trazer a palavra que Deus quer e não a que nós queremos. E a palavra que Deus quer é a palavra dEle. É a palavra viva e eficaz. E Ele sempre nos manda falar, não o que nós achamos que os nossos inscritos querem ouvir. Mas nós falamos o que Ele quer falar para todos. E o que Ele quer falar é a palavra dEle. Por quê? Passará os céus e a terra sim, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo não passarão. E Deus zela por isto, para que a palavra do Senhor Jesus se cumpra
E é exatamente o que está acontecendo hoje, nos dias atuais, é o cumprimento das palavras do Senhor Jesus. Vou citar o que eu já citei no nosso último vídeo, o que ele fala para nós no capítulo 24 de Mateus. O que ele fala para nós? Passarão os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso não mudou, isso permanece e será assim, do jeito que Deus planejou. Eu amo meditar nas coisas de Deus, porque Deus não fez planos, ponha isso no seu coração. Deus não fez planos para fracassar. Deus não fez planos para fracassar. Ele não fez. Mas os métodos dele, os métodos de Deus, são infalíveis para que os seus planos sejam todos eles, todos realizados. Os métodos de Deus são infalíveis. Eu preciso entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. E quando eu compreendo o que Deus está falando, quando eu compreendo o que Deus está fazendo, o Espírito Santo me conserva na paz. É isto. Quando você compreende o que Deus está fazendo, quando você compreende o que Deus está falando, o Espírito Santo trabalha para te conservar em paz. É este o projeto de Deus para a nossa vida. Que nós tenhamos paz e cheguemos à estatura do seu Filho Jesus Cristo, que mesmo passando pelas provas, ele tinha paz. Tanto é que ele disse para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz a vocês como dá o mundo. Por quê? Porque no mundo não tem paz. A paz do mundo é passageira, ela é interesseira, sempre está correspondendo com interesses deste ou daquele grupo. E nós precisamos lembrar disto, que como igreja do Senhor Jesus, nós não temos que aderir ao grupo A ou ao grupo B, porque já tem um plano elaborado nos céus para nós seguirmos. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa lembrar sempre disto, que ela é o quê? O que é a igreja do Senhor Jesus? Ela é um corpo, ela é um corpo físico, porque ela é composta por pessoas. Ele é um corpo físico, ela é um corpo físico, engajada em uma batalha espiritual. A igreja do Senhor Jesus é um corpo físico, mas que tem uma batalha espiritual. Ela está engajada numa batalha espiritual. Lembra das palavras do apóstolo Paulo? A vossa luta ou a nossa luta não é contra o sangue e a carne, porque o sangue e a carne é o físico, é o ser humano, é o visível, mas nós não temos que lutar contra sangue e carne. Nós lemos isso em Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Mas a nossa luta é contra o quê? É contra principados, é contra a potestade, é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, é contra a força-tarefa de Satanás, que só tem um foco. Qual é o foco dele? É roubar, matar e destruir, e levar as pessoas a rebelar contra Deus, é levar as pessoas a fazer uma intifada o tempo todo, uma rebelião contra Deus, contra os princípios de Deus, contra Jesus Cristo,
contra a palavra de Deus. Então este é o nosso inimigo, que entrou na batalha, não com aquele objetivo de nos dar um susto, e nós ficarmos choramingando pelos cantos, dizendo ai, 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 não. Ele entrou na batalha com o propósito de roubar, matar e destruir. Ele não quer nos dar um susto e nos deixar aí atordoados. Ele quer de fato roubar, matar e destruir. Nós precisamos resisti-lo firmes na fé. Lembrando disto, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim nós lutamos contra a força-tarefa de Satanás, que só tem um foco: roubar, matar e destruir. A igreja, como igreja, nós precisamos lembrar desta realidade. Nós precisamos lembrar desta verdade. A igreja, ela não tem partido. Quando nós lemos a lista que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Gálatas, a respeito das obras da carne e das obras do Espírito, uma das coisas que é condenada na lista das obras da carne é exatamente o partidarismo. Eu defender aquele e me opor a aquele outro. Este é um problema seríssimo. A igreja precisa lembrar disto, que ela não tem partido, ela não tem filosofia, ela não tem esquerda ou direita. A igreja tem uma missão. Ela tem uma missão. É claro que como cidadão, como cidadã, nós temos o compromisso com a nossa nação. Nós temos o compromisso, nós que somos brasileiros, e o regime governamental do nosso país, o sistema que elege os nossos governantes, é democrático. É um governo do povo, eleito pelo povo para o povo. Essa é a proposta da democracia. Então, como cidadãos, nós precisamos escolher os nossos governantes e precisamos votar. Precisamos cumprir com a nossa tarefa de cidadão. Mas nós não podemos confundir a missão da igreja, tomar partido deste ou daquele outro e nos posicionar contra este ou contra aquele outro. Porque a igreja, eu volto a dizer para você, ela não tem partido. Ela não tem partido político. Se tem, é porque as pessoas que estão agindo desta maneira, ela está cometendo uma fraude contra a palavra de Deus. Eu posso escolher o meu candidato e é o meu dever fazer isto. Posso até pedir o voto de outras pessoas para aquele candidato para o qual eu estou fazendo campanha, digamos assim. Ou então, eu estou participando do projeto dele. Mas eu não posso denegrir a imagem de outro em prol do meu. Eu não posso entrar para o mundo da calúnia, da difamação, para defender a bandeira do meu candidato ou do meu partido. Eu estou apenas cumprindo o meu papel de cidadã. Ou você cumprindo o seu papel de cidadão. Mas nós não podemos partir para o que se fazem por aí. O partidarismo político que chega a baixarias, que é vergonhoso para nós como igreja, e é vergonhoso para o reino de Deus. Nós temos que ter esta consciência que a igreja, ela não tem partido político, ela não tem filosofia de esquerda ou de direita. A igreja tem uma missão. E a missão da igreja é representar Deus.
é representar o reino de Deus aqui na terra, é representar Deus na terra, é promover a reconciliação. Nós fomos feitos ministros da reconciliação entre Deus e o homem, tendo Jesus Cristo como o intermediário entre o ser humano e Deus. Nós precisamos lembrar disto. Se nós lembrarmos disto, nós vamos cumprir com a nossa função sem envergonhar o Senhor, sem nos tornarmos pessoas injustas e sem ser aquele tipo de crente ou cristão que não sabem a quem espírito pertence. Porque tem gente desse jeito que não sabe a que espírito pertence. Nós pertencemos ao Deus vivo, ao Espírito do Deus vivo. Nós pertencemos ao Deus que é Espírito. Nós pertencemos ao Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós fomos feito templo do Espírito Santo. Nós precisamos pensar os nossos posicionamentos para que nós não venhamos envergonhar o nome do Senhor, para que nós não venhamos envergonhar o reino de Deus. Deus sabe o que está fazendo e nós precisamos entender isto e aceitar o agir de Deus. E eu quero falar com você algo muito importante para os dias que nós estamos vivendo. E nós estamos vendo o que está acontecendo, o problema que que está afligindo a humanidade, o vírus que está ceifando vidas no mundo inteiro. Infelizmente, ele está sendo usado como se fosse um instrumento político. Muitos estão usando este vírus que está trazendo lágrimas, dores para muitas famílias no mundo inteiro. E muitos estão usando este vírus para poder se posicionar politicamente, tentando usar estas circunstâncias para atingir o seu inimigo político. Ou seja, vergonhosamente, no meio deste sofrimento, muitos estão transformando o vírus em cabo eleitoral. Isto é uma vergonha para nós, insensíveis ao sofrimento que as famílias que foram acometidas por este mal, ao sofrimento que elas estão passando em perder os seus entes amados e ainda ver os políticos utilizando o vírus para defender este ou aquele outro candidato. Isso é uma vergonha para a humanidade. Nós precisamos focar no que Deus nos manda fazer. E o que Deus nos manda fazer continua sendo: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todos, e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Isso é muito interessante porque nesses dias de pandemia do vírus, o que mais o texto bíblico que mais tem sido utilizado nas ministrações, nas mensagens postadas nas redes sociais, é exatamente o capítulo 24 de Mateus. Porque nós compreendemos que nós estamos vivendo exatamente o período dito pelo Senhor Jesus há quase 2000 anos atrás, que estaria acontecendo. Esse período está relatado no conteúdo do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Se você analisar o conteúdo do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, você verá que o que está acontecendo hoje é exatamente o cumprimento de parte do capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético de Jesus Cristo,
antes da sua morte, sepultamento e ressurreição. E eu foco com você hoje o verso 12, 13 e também o 37 de Mateus 24. O verso 12, aqui o Senhor Jesus está dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, por se multiplicar a iniquidade. Infelizmente, hoje, para muitas pessoas, não existe mais pecado, porque tudo agora é liberdade de expressão, é liberdade que o indivíduo adquiriu com o decorrer do tempo, com a tecnologia, com o avanço científico que está acontecendo na Terra hoje, o mesmo que Deus também falou. Também eu digo para você que o avanço tecnológico científico não é criação deste ou daquele outro. É um projeto de Deus que está profetizado no capítulo 12 do livro de Daniel, que a ciência se multiplicaria nos últimos tempos. Nos últimos dias, a ciência iria se multiplicar. O que é a ciência? É o conhecimento. É o conhecimento da realidade, é o conhecimento do cosmos, o conhecimento da matéria, o conhecimento daquilo que é explicado pelo que se pode ver. É o conhecimento daquilo que é mensurável, que pode medir, que pode calcular. Então, esta é a ciência. Mas o próprio Deus, em Daniel capítulo 12, ele diz que a ciência se multiplicaria. Então, o multiplicar da ciência não é capacitação da nação A ou B, ou daquele indivíduo A capacitado, o intelecto dele é mais excelente do que o intelecto de outras pessoas, ou coisa desse tipo. Não. Ah, mas é porque aquele fulano, aquele cientista, ele é um espetáculo, ele é um nobre, ele é muito capacitado, o QI dele é uma coisa tremenda. Não, ele está sendo apenas um instrumento momentâneo, porque em breve também ele passará. Mas a ciência é algo que está inserido no projeto de Deus. A ciência é algo que está planejado, que foi planejado por Deus. Nós não podemos esquecer disso, que Deus fez planos perfeitos, e os planos de Deus não foram feitos para fracassar, e os métodos de Deus são infalíveis. E quando ele disse que a ciência multiplicaria, ele estava planejando o executar dos seus planos, dos seus projetos na vida da humanidade. Então, quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 24, verso 12, o Senhor Jesus dizendo assim, que por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isto mostra o quê? Que apesar do entendimento do ser humano, das coisas que estão aí, das coisas que nós manuseamos, o entendimento científico, tecnológico e tudo mais, não tem dado à pessoa ou às pessoas uma compreensão de que, por mais evoluída que ela acha que seja, ela precisa amar a Deus, ela precisa amar o próximo como a si mesmo. Mas não, o que se vê é apenas usando as pessoas como se elas fossem seres descartáveis. Como se elas fossem seres que ficou velho, não serve para mais nada. Tem problemas físicos, é um problema para a sociedade, e assim por diante. Isto mostra o quê? Que o amor esfriou de quase todos, e o amor esfriar é também o resultado da multiplicação do pecado, da iniquidade. Ou seja, as pessoas não tratam mais pecado como pecado, mas trata como
como sendo o que? Conquista. O que era errado hoje parece ser certo. O que era certo hoje parece errado. Se nós pegarmos a questão da pandemia que está acontecendo com esse vírus no mundo inteiro e pegar acontecimentos como este na palavra de Deus, nós vamos ver a questão do Davi, quando ele fez um censo da nação de Israel, um censo que não teve a aprovação de Deus. Deus não aprovou o censo que ele quis fazer dos filhos de Israel e por causa disso, Deus mandou uma peste, mandou uma praga sobre a terra sobre a terra de Israel, exatamente por causa desta atitude errada de Davi. Não era para ele poder fazer o censo, mas ele quis fazer o censo, ele fez o censo. Esse recenseamento e a praga, você vai poder analisar melhor estudando o capítulo 24 e também o capítulo 23, capítulo 24, principalmente o capítulo 24 do segundo livro de Samuel. Então você estuda o capítulo 24 do segundo livro de Samuel e você vai ver que a desobediência do Davi, ele fez um recenseamento da nação e Deus não agradou disto, mas ele não quis dar ouvidos à voz de Deus e ele decidiu que faria o recenseamento, o censo, o levantamento do número de pessoas, de soldados que existiam em Israel e passou por cima da vontade de Deus e fez exatamente o que ele queria fazer. E o resultado disso foi que Deus mandou uma praga sobre a nação de Israel. E aí só tinha um jeito de lidar com aquela praga. Qual que era o jeito? Submeter-se a Deus. O Davi pecou. Ele errou, não era para ele fazer o recenseamento, mas ele fez o recenseamento. Ele não obedeceu à vontade de Deus. E depois que o mal tinha sido feito, a desobediência tinha sido praticada, o que acontece? Deus manda o anjo da destruição agir na terra de Israel. Você pode ver isto no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. Você vai ver exatamente isto. E no meio dessa situação, o Davi teve que tomar uma atitude. Ele teve que tomar uma atitude. Qual que era a atitude? Deus mandou ele escolher qual que era o castigo que ele queria. Por quê? Porque ele havia desobedecido a Deus. Por fim, se você estudar bem, você vai ver que ele teve que fazer uma escolha. E morreu muita gente lá. Olha aqui, ó. Eu leio aqui para você ver. No capítulo 24 de segundo livro de Samuel, está escrito assim, no verso de número 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou quer por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então ele havia pecado, agora a peste estava lá. Então ele tinha que ter uma atitude. Ele tinha que fazer uma escolha. E não era fácil. Porque as três oportunidades que foi posta diante dele, ou oportunidades não. Ou então as 3 sugestões. Olha isso aqui, coisa séria. Ele tinha diante dele agora, ele tinha que fazer uma escolha. Tinham 3 sugestões.
Ele tinha uma oportunidade de consertar o seu mal, de consertar o seu erro. Ele havia pecado, transgredido a palavra de Deus. Agora ele se vê diante de uma situação complicada, de uma situação difícil, mas era a situação que ele mesmo havia criado para ele. E agora ele tinha que fazer uma escolha entre três situações complicadíssimas que viria sobre ele. Não tinha escape. Ele teria agora que escolher o que ele queria que viesse sobre ele, sobre a sua terra e sobre o seu povo. Ou seja, ele se viu numa enrascada, numa situação complicadíssima. Tudo porque não deu ouvidos à voz de Deus e pecou. Aí agora, nessa situação complicada, ele tem que escolher uma das ações elaborada por Deus. Era um plano de Deus, mas ele tinha que fazer a escolha. Eu repito para você. Olha o que Deus manda ele escolher. Quer que venha 7 anos de fome e te venham à tua terra, 7 anos de fome venha à tua terra, ou você quer que por 3 meses que você fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera, ele tinha que deliberar. Que situação, que enrascada, que situação difícil que ele se pôs, por não dar ouvidos à voz de Deus. Aí ele tinha que escolher, ele tinha que deliberar, ele tinha que fazer uma opção. A situação, todas elas eram difíceis. Você já pensou ficar durante, queres que 7 anos de fome, 7 anos de fome, misericórdia. 7 anos de fome, não. Então, a segunda opção, vamos lá. Ele eliminou a primeira opção, 7 anos de fome, não. Queres que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos? Ele já sabia muito bem o que era isto. Ele fugiu anos e anos de Saul. Fugiu do seu próprio filho, Absalão, que se levantou contra ele, também por causa dos seus pecados, do pecado de Davi. Então, agora ele tinha que escolher fugir por 3 meses dos seus inimigos, e ele já conhecia bem a história. E a outra opção, que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera, escolhe. Olha que ponto que o rei Davi chegou. Simplesmente por pecar e não dar ouvidos à voz de Deus. E aí o que ele escolhe? Ele escolhe por os 3 dias que houvesse peste. Ele fez a escolha que viesse uma peste por 3 dias sobre a terra. Ele fez essa escolha. Talvez ele não imaginava que morreria tantas pessoas. Porque ele ainda diz assim, ele argumenta com Gade, o vidente, assim: estou em grande angústia, é claro. Ele não deu ouvidos à voz de Deus. Agora lá estava o resultado que ele não queria. Eu estou em grande angústia, porém caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. Não caia eu na mão dos homens. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Esta foi a consequência da loucura de Davi. Quando nós lemos em Mateus capítulo 24, verso 12, por multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriaria de quase todos. Claro que no mesmo texto, o Senhor Jesus fala das pestes, fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas. Mas é algo que tem que mexer com a nossa estrutura. Por quê? Porque além do mais, o multiplicar da iniquidade traz o quê? Exatamente o que nós estamos vivendo hoje sobre a face da terra. O que trouxe naqueles dias quando Davi se viu naquela enrascada, naquela encrenca, encrencado, estava nas mãos dele. Ele tem que fazer uma opção, ou 7 anos de fome, ou ser perseguido pelos seus inimigos, ou então que viesse a peste por 3 dias sobre a sua terra. Ele não pensou antes de agir. Sabe por que nós pecamos? É porque nós não pensamos nas consequências. Nós não pensamos naquilo que nós plantamos hoje, vai nascer amanhã e nós vamos ter que arcar com as consequências, nós vamos ter que assumir a responsabilidade. Nós vamos ter que colher o fruto desagradável. É exatamente o que nós estamos vivendo. Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriou de quase todos. E se alguém teve ousadia, coragem para manipular esse vírus ou coisa desse tipo, se isto foi manipulado em laboratório, é porque o amor esfriou no coração das pessoas que fizeram isto. Se isto foi uma permissão de Deus, essa permissão de Deus é para nos levar a aproximar mais dele e reconhecer que nós somos falhos, que o pecado ou a desobediência da lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, a transgressão minha, sua e dos moradores da terra, vai somando. Se não houver um conserto, se não houver um arrependimento, se não houver a confissão dos pecados e abandoná-lo, isso só vai somando na conta da humanidade. Mesmo Jesus Cristo tendo vindo, dado a sua vida, morrido na cruz pelos nossos pecados. Mas se nós não confessá-los e abandoná-los, e clamar pelo sangue do Senhor Jesus para nos purificar das nossas iniquidades, os pecados vão acumulando. E depois, quando vem a hora trágica, que nós não queremos enfrentar, como o momento que nós estamos vivendo agora, as pessoas com medo umas das outras. Tem pessoas que já tem 1 mês dentro de casa, não sai de dentro da sua casa porque está com medo de ser contaminada pelo vírus e sofrer e morrer ou coisa desse tipo. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a humanidade? Que deixa de voltar os olhos para a palavra de Deus, que deixa de estudar as coisas que nela está escrita. E muitas vezes fica quebrando a cabeça, culpando aquele outro lá. E às vezes nós não perguntamos para Deus: Senhor, se é consequência do pecado, que o Senhor perdoe os pecados da humanidade, meu Deus. Perdoa os meus pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faz cessar essa praga, faz cessar essa peste. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa, meu Pai. Se isto aí foi a ganância do ser humano, o amor ao dinheiro, que o Senhor perdoa esse pecado de ganância, do amor ao dinheiro, ao ponto de levar as pessoas a cometer uma loucura como esta, sem pensar no próximo. Que Deus tenha compaixão de nós. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
é exatamente o que nós estamos presenciando nos dias atuais. Uma loucura. A epidemia está mostrando de fato aquilo que está em nossos corações. Se há uma disponibilidade na nossa alma em reconhecer que nós falhamos, ou se nós vamos continuar sempre culpando alguém e não nos colocando na brecha como um instrumento nas mãos de Deus para Deus fazer cessar esta praga. Nós precisamos meditar no que está escrito na palavra de Deus. Por multiplicar a iniquidade. O Senhor Jesus disse assim que, como foi nos dias de Noé, seria também antes da sua vinda. E como era a sociedade no tempo de Noé? Naquele tempo, multiplicou a iniquidade, a ponto de Deus decidir aniquilar todos os moradores da terra, exceto Noé e a sua casa, porque este achou graça diante de Deus. E assim aconteceu. Deus mandou o dilúvio, exterminou aquelas pessoas e salvando apenas 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as esposas deles. Oh, mas o que é que nós estamos fazendo? Nós temos o tempo da graça, o favor de Deus na nossa vida. E a ciência, por mais evoluída que ela esteja, ela não consegue resolver o problema da pandemia do vírus. E nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que recebemos dele o poder para ligar na terra e ligar nos céus, desligar na terra e desligar nos céus, muitos de nós estamos com medo de sair da nossa casa, com medo de ser contaminados pelo vírus. E o papel que nós precisamos fazer de representar Deus aqui na terra está ficando em segundo plano, está ficando de escanteio, porque nós estamos defendendo a nossa vida. Aí eu paro e pergunto, como está o amor em nossos corações? Será se o amor esfriou também em nossos corações com o multiplicar da iniquidade? Qual seria a escolha que nós faríamos? O Davi, o pecado era dele, mas na hora de fazer a escolha, ele escolheu a peste para agir 3 dias na sua cidade. Ele só tinha 3 opções. Não tinha mais uma, só tinha 3. E ele procurou escolher exatamente a que trouxesse menos dores para ele, menos aflição para a sua vida. Então ele preferiu escolher 3 dias de pestilência, 3 dias de morte, porque ele havia pecado. Isto mostra que o amor no coração de Davi, pelos seus contemporâneos, pelo seu povo, não era tamanho como não era tão grande como deveria ser. Porque eu creio que se ele tivesse humilhado e falado, Senhor, castiga a mim. O Senhor me mandou 3 propostas, eu tenho que escolher uma, estou numa enrascada. Olha que situação difícil. Eu vou ter que escolher uma. Mas, Senhor, castiga só a mim, Senhor. Poupa o meu povo, poupa a tua herança, poupa o teu povo. Castiga só a mim, meu Deus. Castiga a mim. Eu creio que se ele tivesse apresentado essa proposta, Deus teria poupado o povo daquela peste que morreu mais de 70 mil homens. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo em que
A palavra de ordem do Senhor Jesus para nós é perseverança. No verso 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, como fez Noé, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim é guardar toda a palavra de Deus no nosso coração. E nas nossas escolhas, nós não sermos egoístas, a ponto de escolher aquilo que é mais favorável a nós. Não importa o que vai acontecer com o outro, mas eu vou escolher aquilo que é mais favorável a mim. Infelizmente, este é o resultado do multiplicar da iniquidade, o amor esfriando nos corações, e as pessoas, na hora de fazer escolhas, vejamos e convenhamos que a situação do Davi era muito difícil, mas ele podia ter pensado um pouco mais. O erro era dele. Nem o chefe do seu exército queria cumprir a sua ordem. O erro era dele. Mas ele optou por vir o castigo sobre todos. Que Deus tenha compaixão de nós. Que nós procuremos o remédio certo para o pecado, para a iniquidade. O remédio certo é: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. É arrependei-vos. Arrepender. E não querer arrumar um jeitinho para nos darmos bem e que se dane os outros, de jeito nenhum. Nós não sabemos o que virá no dia de amanhã. Todos nós estamos sujeitos a passar pelas mesmas aflições, como Jesus fala, das duas casas, firmadas, ou a construída sobre a areia e a construída sobre a rocha. As duas passaram pelas mesmas intempéries da vida, pelas mesmas dificuldades. A que estava edificada sobre a rocha não desabou. A que estava sobre a areia desabou. Sobre a rocha é ouvir a palavra de Deus e obedecê-lo. E sobre a areia é ouvir a palavra de Deus, mas dizer: não, isso não é para mim, isso é para aquela pessoa que não está aqui. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. A fulana tinha que estar aqui para ouvir a palavra. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Mas às vezes a gente não aceita, fala: não, mas o fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Nós nunca conseguimos compreender. Nós precisamos consertar a nossa vida diante de Deus. Que Deus tenha compaixão de nós. Que nós não sejamos um indivíduo multiplicador de iniquidade sobre a face da terra, que que está aí acumulando, que acumula iniquidade em cima de iniquidade. Mas que nós venhamos confessar os nossos pecados e mudar de vida, para que Deus seja exaltado em nós. Não teria razão a nossa vida se não fosse para glorificar a Deus. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai Celestial, bendito seja o teu santo nome que nos conduziu até aqui, por graça e misericórdia, e pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz. Senhor, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão dos moradores da terra. Tenha compaixão das famílias da terra. Tenha compaixão, meu Deus, das nações, meu Pai. Tenha compaixão. Tenha misericórdia, meu Deus. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor, porque um sacrifício eterno já foi feito pelos nossos pecados, que é o sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramando ali a sua vida e derramando o seu sangue para a nossa redenção. E Ele que nos ensinou, meu Pai, a amar o Senhor acima de todas as coisas. Que nós venhamos pensar nos nossos atos, naquilo que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo diante da Tua face santa.
diante da tua grandeza, meu Pai, diante da tua justiça, porque todos os nossos atos estão sendo vistos pelo Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa os pecados dos nossos governantes, perdoa os pecados das nossas famílias, perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as nossas iniquidades, meu Deus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E faz cessar, meu Deus, esta peste que se estende por toda a terra, que todos os dias tem ceifado milhares de vidas, meu Deus. Que o Senhor tenha compaixão de nós, meu Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha compaixão de nós. Que essas dificuldades, meu Deus, nos levam a aproximar do Senhor. E não, meu Deus, nos revoltarmos, porque não podemos trabalhar, porque não temos dinheiro, porque estamos ficando no prejuízo. Mas que nós venhamos, meu Deus, nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, meu Deus, com sinceridade, Pai. E que nós achemos graça na tua presença. Nós te pedimos isto, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esse lar, esta casa, esta família. Enxuga as lágrimas dos que choram, meu Pai, e consola os corações aflitos. E sustenta, meu Deus, com a tua misericórdia, aos que estão passando dificuldades, até mesmo na alimentação. O Senhor traga amparo para esta casa e para esta família. Senhor, nosso Deus misericordioso, nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos. Amém. A Deus toda a glória. Que Ele tenha misericórdia de nós. Um grande abraço. Fique na graça e na paz do Senhor. E até o nosso próximo encontro.